Bom, pessoal, antes da gente começar aqui, eu vi que tem umas carinhas aqui, algumas pessoas que estão com a câmera aberta. Vocês estão ouvindo a gente? Só fizer um sinal de joinha para a gente saber que estão ouvindo aí. Ah, legal. Eu acabei de ver aqui, Rafael está ouvindo a gente. Paulo, você está ouvindo a gente aí? Faz um joinha para a gente saber. Foi. Ah, legal. Obrigado, Show de Paulo. bola. Foi também. Obrigado aí, obrigado. Bom, Nelson, já temos aqui 14 participantes. Acho que é legal até para poder respeitar o horário de todos aqui, quem já conseguiu entrar no horário marcado. Acho que vale a pena a gente fazer uma introdução aqui para a gente poder se apresentar, falar um pouquinho, né, do tema do nosso bate-papo aqui, e depois já entrar especificamente no assunto que é a Honest Market, que é o nosso segmento de micro franquias. Se você quiser só se apresentar antes de começar, eu me apresento aqui também, e aí eu faço a abertura aqui na sequência e passo a palavra para ti. Perfeito, gente. Então, boa noite a todos. Muito obrigado pelo tempo de vocês aqui. Meu nome é Nelson Massaro, eu sou coordenador do time de expansão da Honest Market Brasil. Hoje a gente vai falar aqui sobre o mercado de franquias e também todas as oportunidades desse mercado, o crescimento desse mercado. E vou aproveitar também para aprofundar um pouco na ABF, a Associação Brasileira de Franchising, que é uma parte, acho que, muito importante para se pensar antes de efetuar qualquer tipo de investimento em franquias, tá? A gente tem hoje também aqui a participação especial do Murilo. O Murilo é um dos nossos sócios fundadores da empresa. Mu, por favor, também se apresente aí um pouco mais a fundo. Legal, bom, boa noite a todos. Como o Nelson colocou aí, obrigado pela presença de cada um de vocês para ouvir um pouco mais do nosso modelo. Esperamos aqui poder contribuir com vocês, trazer uma informação de qualidade, com 100% de transparência, que é o nosso DNA, a nossa forma de fazer negócio. Então, meu nome é Murilo Speck, eu sou sócio fundador da Honest Market Brasil, que é uma empresa hoje líder no mercado, voltado no segmento de mini mercados 100% autônomos. Hoje nossa rede, né, é associada à ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising. Hoje nós já temos, né, já ultrapassamos a marca de mais de 220 franqueados em nível nacional. Em todo o Brasil, são 19 estados com cobertura, mais de 60 cidades também aí em operação com o nosso modelo de negócio. A gente vem crescendo bastante. Assim como o Nelson comentou, a gente acabou de passar essas 2 últimas semanas aí da ABF Expo. Para quem não sabe, eu acho que é legal, a título de conhecimento, a ABF Expo é a maior feira de franquias da América Latina. O Brasil é um dos grandes mercados de franquias do mundo. A gente acaba sediando aqui no Brasil a maior feira de franquias da América Latina e a gente estava lá pelo segundo ano consecutivo de maneira presencial ali com o nosso stand. Alguns de vocês eu até já vi aqui que estão participando, estiveram na ABF, nos conheceram lá, e estão participando também desse evento aqui. Foi um evento de 4 dias, foi do dia 28 de junho, até o dia 1º de julho. Passamos todos os dias ali contando um pouco mais do nosso segmento. Então, eu só queria fazer essa apresentação aqui, antes da gente começar aqui e passar a palavra pro Nelson. Antes de você falar, Nelson, acho que eu só queria dividir aqui com toda a nossa audiência, né? Muita gente pretende, né, ou está buscando investimento, sobretudo em franquias, né? Quer saber um pouco da diferença entre investir pelo negócio próprio e investir por franquias. E antes de entrar especificamente na Honest, né, que é a nossa solução, eu queria dividir isso com vocês. Eu recentemente também gravei um vídeo falando isso. A gente sempre, quando recebe alguns novos candidatos a comprar uma franquia, eles sempre nos perguntam, né? Poxa, por que eu vou com a franquia e eu não vou com um negócio próprio? E eu acho que é legal a gente falar um pouquinho das diferenças entre começar um negócio próprio e começar uma franquia. Eu costumo dizer que começar um negócio próprio, você tem desafios e complexidades muito maiores. Porque primeiro você não tem um modelo de negócio economicamente validado, então você vai construir alguma coisa para ver se vai funcionar ou não, e você não tem certeza disso. Segundo, você precisa fazer uma construção de uma marca, o que exige muito investimento
em branding, em posicionamento de marca, e muitas vezes você não sabe como fazer, e isso leva tempo. E você não tem os manuais e procedimentos de operação, como operar esse modelo de negócio, como crescer da maneira mais adequada. Então, fazer um negócio próprio principalmente, vai exigir de você muito mais conhecimento, uma dedicação específica para você poder escalar o teu modelo de negócio. Já o modelo de franquias, ele é um modelo que vem com esses elementos, essas estruturas muito mais prontas. Então, o modelo de negócio que já foi testado e validado no mercado em diferentes praças e com perfis diferentes de franqueado. Então, economicamente, é um negócio que dá dinheiro, que funciona, testado no mercado. Depois, você traz uma marca já consolidada, que opera em nível nacional, que já conhece, né, um posicionamento, tem investimento por parte da franqueadora. E terceiro, um dos mais importantes, traz todo o apoio, todo suporte da franqueadora para endereçar os aspectos principais dos nossos franqueados nesse meio do caminho. Então, o suporte, né, que é a consultoria que nós temos, o Nelson vai depois abordar um pouco mais sobre consultoria de implantação, pós-implantação, para garantir, principalmente para quem vai empreender pela primeira vez, dentro de um negócio. Então, eu só queria fazer aqui essa abertura falando um pouquinho sobre as diferenças, né, de empreender através de um modelo mais tradicional, negócio próprio, e empreender dentro dos sistemas de franquias. Nelson, eu vou passar a palavra para você. Eu só queria pedir uma gentileza, o nosso chat está aberto aí, pessoal. Vou só pedir depois para vocês mandarem uma mensagem ali. Quem já conhecia a Honest, só falava assim, manda ali uma mensagem, eu já conhecia a Honest. Quem foi na BF, puder mandar aí também, poxa, eu fui na BF Expo lá na feira, para a gente saber um pouquinho mais aí do nível de consciência de vocês com relação ao nosso modelo de negócios. E eu só pediria para vocês uma gentileza, a gente vai discorrer aqui, apresentando em mais detalhes o nosso modelo, e ali no final a gente abre para perguntas, dúvidas. Então, a ideia de fazer esse tempo de qualidade com vocês é para responder principalmente as dúvidas que vocês eventualmente tenham, diretamente da fonte com a gente aqui. Beleza? Vi que a galera já começou respondendo aqui, ó. Conheci na BF, conheceu na BF, mas já conheci o modelo de negócio. Lucas, Thiago também conheceu na BF, Rafael também conheceu na BF. Show de bola, gente. Obrigado aí pela participação de vocês. E ali no finalzinho, vamos abrir para pergunta e tirar dúvidas gerais de cada um de vocês. Nelson, a palavra está contigo, tá? Vou fechar meu microfone aqui. Perfeito. Muito obrigado, né, pela introdução. Acho sempre muito pertinente explicar isso, né, do modelo de negócio e falar da franqueadora. Gente, legal, também já que vocês, muitos conheceram na ABF, então, uma boa parte, né, pelo que eu estou conseguindo entender aqui, no mínimo já viu a cara da Honest Market e do modelo operando, né, um modelo ali já na prática, tá? Então, acho que isso vai facilitar bastante o entendimento de tudo que a gente vai explicar aqui como um todo, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui agora com vocês, tá? E vou partir aqui para a apresentação do nosso modelo, tá? Então, aqui já. Imagino que esteja carregando. Pronto, já deve ter carregado. Já está na tela aqui já. Tá. Show de bola, gente. Bom, vamos lá. Vou só diminuir aqui. Perfeito, gente. Muito legal. Bom, vamos lá, gente. Hoje, nosso papo aqui, ele é voltado para que a gente consiga discorrer sobre as oportunidades do mercado como um todo, tá bom? Primeiro, né, só para complementar aqui, vocês entenderem com quem vocês estão falando, meu nome é Nelson Massaro, eu sou formado em Direito, tenho uma pós-graduação em Gestão de Pessoas e Negócios e sou envolvido no setor de franquias desde 2014, então praticamente há 10 anos atrás, né? Hoje eu sou coordenador de expansão aqui da nossa rede, então o meu papel principal é conseguir explicar para as pessoas interessadas todo o funcionamento da franquia
passando todas as responsabilidades do franqueado e também todos os direitos que o franqueado vai ter perante a franqueadora. Tá? Comecei na Honest Market Brasil, a convite do Murilo, em 2021, e na minha carreira como nesse setor de franquias, já tive a oportunidade de 2 vezes ir lá na ABF para poder pegar um prêmio de excelência em franchise. Então, é algo que eu faço com muito amor e tenho muito orgulho, né? Por coincidência, hoje, vendo o Murilo aqui na tela, um dos prêmios está ali atrás dele, né? Então, esse foi um dos que eu fui buscar. Se não me engano, esse daí eu acho que é de 2016. Né? Então, é legal eu acompanhar isso, ver isso aí também no dia a dia. Tá? Falar da feira, né? O Murilo já discorreu um pouco sobre a feira, mas a gente consegue aqui mostrar muito mais, né? Feira da BF é uma feira fantástica para todo mundo que quer empreender e quer entrar nesse segmento. Pelo que a gente conseguiu acompanhar, tanto das pessoas que conversaram com a gente, e até os números que depois a própria BF passa para a gente, o cenário mais comum é que as pessoas que vão na feira são as pessoas que estão procurando o primeiro negócio. Então, investir numa marca já consolidada é algo de extrema relevância, né, na tomada de decisão dessas pessoas. Então, a gente vai na feira, a gente faz questão de levar o nosso modelo para que as pessoas consigam entender na prática, né, na pele, como que funciona. Né? Então, na primeira foto ali, além de ter as gôndolas ali na parede, tem um totem de autoatendimento, para todo mundo ter uma experiência de consumidor e todo o suporte. Também já uma tela ali com o nosso computador e o nosso BI aberto, para que todas as pessoas interessadas no modelo já pudessem também, né, acompanhar o dia a dia de um franqueado. E a gente sempre tentar inovar também no nosso dia a dia, tanto para os franqueados como para os clientes finais. Então, no nosso caso aqui hoje, hoje não, né, na feira, a gente inclusive levou um óculos de realidade virtual para que a pessoa pudesse ver, né, diante das possibilidades, vários outros modelos operando também. Então, é algo que a gente tem na nossa veia, é o empreendedorismo, é a inovação, mas sempre pensando no final das contas, né, como a gente vai conseguir ajudar o franqueado a sempre obter lucro nessa operação. Tá? A feira ela contou com a participação de mais de 3.000 pessoas. Eu acredito aí que pelo menos umas 1.000 tenha passado no nosso stand, né? Apesar da feira ser gigantesca, a equipe estava em peso lá e a gente não parou um minuto, porque a gente sabe que esse é um modelo que tem já, né, um forte crescimento no setor. A gente está conseguindo aproveitar muito bem isso por conta de todo o respaldo que a gente dá para os nossos franqueados. Falando do setor de franquias agora, como um todo, eu acho legal sempre comentar, o setor de franquias ele tem um crescimento notório, e cada ano que passa, cada trimestre que passa, esse é um setor que vem cada vez crescendo mais. Por que ele vem crescendo mais? Exatamente pela segurança que ele oferece para o franqueado. Então, uma pesquisa recente mostrou que o brasileiro ele tem mais sonho de ter um negócio próprio do que ele tem, por exemplo, de ter um carro, ou de viajar, ou de conquistar as férias. Por quê? Porque ele sabe que ter um negócio próprio, ele vai conseguir atingir uma liberdade financeira melhor, mais rápido, ou com mais segurança. Mas bem como o Murilo comentou, correr ali por conta própria vai demandar muito mais esforço e talvez recursos. Então, a franquia ela vem como uma alternativa viável e que traz muita segurança para os empreendedores de primeira viagem, principalmente. Né? Então, a gente vê um crescimento ali muito forte desse setor, né? Comparando cada primeiro tri de cada ano, a gente pegar o setor ali há 3 anos atrás, com 41.537 unidades, a gente já passou ali e está alcançando 51 novas unidades nesse setor de franquia. Esse é um setor que conseguiu se restabelecer muito rápido no pós-pandemia. Né? A pandemia, ela, infelizmente, fez com que muitos negócios tiverem que se readaptar e a gente teve que, né, como o setor de franquias, a gente conseguiu trazer uma segurança muito maior para os interessados nisso. Né? Então, uma parte muito legal
esse setor de franquias é exatamente o setor que a gente se encontra, o setor de alimentação e de food service, né? Se a gente for analisar diante de todos os setores, esse setor é um que teve um dos maiores crescimentos, né? Um crescimento de 21,20%, 2% no total, na variação do trimestre passado, do ano passado, com o trimestre desse ano. Isso não é à toa, né, gente? Por quê? A pandemia ela fez com que todo brasileiro entendesse que esse setor de alimentação e food service ele nunca vai parar. Então, ele é um setor que foi menos afetado na pandemia. A gente trazendo mais ainda a solução de mini mercado dentro do condomínio, a gente fez com que o nosso franqueado oferecesse segurança para os próprios moradores, para os próprios consumidores finais. Então, o crescimento ele vem ali de acordo com um pós-pandemia muito forte e também uma modernização do próprio segmento. Então, acho que é muito pertinente também mostrar para o nosso futuro franqueado que ele está investindo num setor que ele já está consolidado e ele traz uma segurança muito maior do que outros, né? A gente pegar, por exemplo, setores aqui de hotelaria e turismo, por mais que ele teve um crescimento, ele tem números muito baixos. E ele ofereceu um risco muito maior durante a pandemia em relação ao nosso. Então, a gente sabe que isso é algo muito positivo também e que todo empreendedor deve levar em consideração antes de tomar uma decisão, né? Qual que é o setor que ele vai investir o dinheiro dele. E esse é um dos setores que traz mais segurança possível para o dia a dia do nosso franqueado. E aí, a gente passa aqui, né, uma coisa que eu acho extremamente pertinente, né? Como você vai investir com segurança em uma franqueadora, né? Quais são os aspectos que você tem que levar em conta antes de tomar essa decisão? Então, primeiro de tudo, fazer uma pesquisa de mercado e, segundo, avaliar as benfeitorias. O que é importante você levar em consideração nessa pesquisa de mercado, né? Uma das coisas mais importantes é você, de fato, avaliar a franqueadora e todo o respaldo que ela te dá. Um desses pontos principais nessa avaliação é exatamente ver se a franqueadora ela faz parte da ABF. Por que eu digo isso, gente? Porque a ABF ela é a Associação Brasileira de Franchising. Hoje, ela concentra ali o maior número de franquias e o maior volume de negociações feitas passa pela ABF. E isso não é à toa. Por quê? Porque a ABF ela gera uma segurança muito maior para a pessoa que quer investir em franquias, porque existe um crivo muito forte, né, pré-requisitos muito bem consolidados para que a franqueadora ela faça parte da ABF. Tá? Por que eu reforço isso? Porque pouca gente sabe, mas nem toda franquia precisa fazer parte da ABF. Mas ao fazer parte da ABF, ela sabe que tem ali um selo, uma chancela de qualidade do próprio setor. Tá? Todos os papéis, né, da franqueadora, todos os processos que o Murilo comentou, que tem que, né, existir, por exemplo, a COF, o planograma, tudo isso passa pela avaliação da ABF. Então, além de ser um modelo já testado e validado pela própria franqueadora para passar isso para os novos franqueados, a ABF também tem que fazer parte disso, né? Ela tem que avaliar essa documentação e verificar que realmente isso tudo faz sentido e não é só no papel, né? Porque o papel aceita tudo, a realidade é diferente. Então, esse selo, né, de qualidade da ABF é um fator extremamente importante, tá? Então, né, aprofundando ainda mais a sua pesquisa de mercado, eu acho sempre interessante também comentar, né? A pessoa ela pode investir numa franquia que faz parte da ABF, traz muito mais segurança para ela, existe uma lei por trás para respaldar essa pessoa e a franqueadora tem que seguir todos esses critérios. Ela pode decidir investir numa franquia que não faz parte da ABF e não ter toda essa segurança por trás. E ainda existe um outro setor ali, que é o setor de licenças, e aí esse setor, de fato, ele não entrega nenhuma segurança para a pessoa.
A pessoa vai ter que buscar tudo mais por conta própria. Então, se você está pesquisando uma franquia, eu imagino que seja para mitigar todos os riscos dessas operações. Então, você encontrar uma franquia que tem esse selo da ABF, ele de fato te entrega essa diminuição de risco, eu acho que no menor patamar possível. Tá? Segundo, é avaliar todas as benfeitorias também que a franqueadora vai te entregar. Por que isso é importante? Porque a franqueadora, ela não vai ser só o nome pelo qual você vai operar. Vai muito além disso. Né? Então, o que ela te entrega mais? Ela tem que te entregar todo o modelo de sucesso para que a sua gestão seja bem feita. Então, você pode ter um nome muito forte, mas se você não tiver uma boa gestão por trás, não adianta nada. A empresa quebra. Então, é importante você avaliar o que a franqueadora vai te entregar de volta pela franquia que você paga. E isso daqui eu acho que é o ponto principal que as pessoas acabam ali esquecendo. Por quê? Franquia, gente, não é uma commodity. Franquia é um serviço. Então, é muito importante você entender o que a franqueadora vai prestar de serviço para você. E que isso esteja muito claro, principalmente nas regras dos contratos, para que vocês não tenham nenhuma expectativa frustrada. Tá? Então, avaliem sempre isso com muita seriedade, muito a fundo, para que vocês depois não pensem que vocês estão comprando uma coisa e estão comprando outra. E aqui, pelo menos, a nossa empresa, o nosso próprio nome diz, Honest Market, a gente traz tudo com muita honestidade, muita ética e muita transparência para o nosso futuro franqueado. Tá? Coisas aqui importantes nessa pesquisa de mercado, gente. Né? Primeiro, estude o mercado como um todo, identifique os setores em crescimento. Então, naquela pesquisa que a gente apontou lá atrás, fica muito claro ver. Pô, todo o nosso setor aqui de alimentação, food service, cresceu, né, 21,20% ali do último trimestre para cá. Ótimo, né, gente? Você vê que é um setor em crescimento, então é algo que vocês conseguem já também ter uma projeção de crescimento no futuro. Analise o histórico, a estrutura e a reputação da franqueadora no mercado também. Tá? Parte disso, como que vocês vão fazer? Toda franqueadora ela tem que enviar a COF para os franqueados. A COF é uma documentação chamada Circular de Oferta de Franquia. Essa COF é basicamente o manual entre a franqueadora e o franqueado. E a lei exige que nessa COF tenha a relação de todos os franqueados ativos e de todos os ex-franqueados também dessa franquia, dessa rede. Por quê? Para manter a transparência do processo. E vocês conseguirem conversar com as pessoas de forma aleatória ou não, né? Fica a seu critério, com todas as pessoas que fazem parte da franquia, que têm uma franquia e que também já passaram pela franqueadora, para poder conversar com eles e avaliar como é que foi a experiência deles. Tá? Essa é uma etapa muito importante também. Verifique depois todo o suporte e treinamento oferecido pelas franqueadoras aos franqueados. Tá? Então, uma coisa é a franqueadora falar, eu vou dar suporte total para vocês. Tá? Mas o que é esse suporte total? Aonde ele vai? Qual é a extensão do todo que a franqueadora acredita? Então, é muito importante vocês entenderem isso também, como que está correlacionado no treinamento para vocês. Então, o treinamento ele aborda a captação aqui do meu ponto comercial e os treinamentos, se eu tiver que contratar alguém, se eu tiver que vender, né, qual que é o suporte de fato que a franqueadora me dá? É muito importante vocês avaliarem todas essas questões no dia a dia de vocês. Tá? E, por fim, eu acho que é um dos fatores principais que todo mundo leva em conta é avaliar o potencial retorno do investimento, o famoso payback. Tá? Legal, eu coloquei X mil reais aqui nessa franquia. Qual que é a expectativa de ter de volta esse dinheiro? E quando que eu começo a ter lucro nessa operação? Então, todo o desenho, né, do famoso DRE, o demonstrativo de resultado do exercício, ele tem que estar muito claro para vocês. Para quê? Para que vocês possam exatamente avaliar quando que vocês vão ter o dinheiro de volta.
Tá? Uma conta bem básica, gente. Normalmente, uma franqueadora, ela tem um retorno dela ali, quando você investe nela, em algo em torno de 18 a 24 meses, tá? Normalmente, a franqueadora está pensada, desenhada para que esse modelo seja respeitado, né? Você coloca X mil reais em algum lugar, você tem uma projeção que em 2 anos, 24 meses, você tem um retorno desse capital. Tudo caminhando certo, em mais 2 anos, então, você já dobrou esse capital. Maravilhoso, né? Não existe investimento seguro que você faça onde você vai ter isso. Então, é muito importante você avaliar qual que é o retorno que você vai ter, qual que é o treinamento e todo o suporte oferecido, porque esse retorno ele só vai vir mediante trabalho. Então, é por isso que você tem que investir também numa empresa consolidada e também num mercado que tem um potencial de crescimento. Então, no fim das contas, todos esses 4 itens, eles conversam. E é exatamente isso que vocês têm que avaliar antes de tomar uma decisão. Tá? Outros pontos importantes, né, para vocês avaliarem em relação às benfeitorias que uma franqueadora pode te oferecer. Tá? Então, primeiro, antes de investir na franquia, visite as unidades da franquia para avaliar a qualidade das instalações. Né? Então, a franqueadora, onde ela está, onde ela existe, você consegue ter acesso a ela, você consegue ir lá conversar, bater um papo com os responsáveis, né? Conversar com as pessoas que vão te atender, ou eles não querem te receber? Eles não querem te receber, levanta ali uma bandeira amarela e tenta entender o porquê disso. Tá? Segundo, analise todos os investimentos necessários na infraestrutura e equipamento que você precisa fazer. Por que isso é importante? A franquia não é só a taxa de franquia, né? Ela tem depois todo um modelo para operar. Esse modelo ainda pode ter um custo. Então, avalie isso, né? Esse custo está contemplado no investimento que a franquia te passa ou não? E se tiver alguma coisa além, como que a gente controla isso? Onde a franqueadora entra para me ajudar nisso? Isso tudo tem que estar muito claro antes de vocês tomarem uma decisão. Tá? Terceiro, analise todas as adaptações e reformas exigidas pela franqueadora. Por quê? Dependendo do modelo de negócio, vocês vão ter custos com isso ainda. Ah, encontrei um ponto comercial aqui de acordo com o que a franqueadora me pediu, mas esse ponto aqui está numa determinada configuração e eu ainda tenho que ir lá e fazer todas as reformas e adaptações desse ponto. Então, é muito importante você encontrar um modelo onde ou isso esteja previsto no teu orçamento, no teu dia a dia e até no teu cronograma para você depois poder operar e iniciar uma operação. Tá? Quarto lugar, verifique como que é o atendimento do franqueado com a franqueadora. Isso aqui é importantíssimo, porque vocês vão começar a operar e, principalmente, no início da sua operação, da sua jornada de franqueado, vocês têm que ficar muito próximos da franqueadora. Tá? Mas como que é o canal de comunicação? Vocês têm um canal de comunicação dedicado e exclusivo? Tem uma pessoa, um ponto de contato para vocês poderem conversar? Essa pessoa ela é responsável por tirar as suas dúvidas ou não? Então, tudo isso é muito importante para que você tenha sucesso nessa operação. Por quê? A ideia da franqueadora é fazer com que você não precise gastar mais tempo e dinheiro do que o necessário. Então, a gente está aqui para acelerar o seu processo de aprendizagem. Então, é importante que vocês tenham um atendimento muito claro, muito simples, para que vocês consigam tirar todas as suas dúvidas logo no início dessa operação e antes que isso se torne ali uma proporção muito maior do que a necessária. Tá? E, por fim, procure saber se existe uma equipe de consultoria ou treinamento, principalmente de forma constante. Por quê? Legal, você entendeu o modelo, pegou ali o jeito, aprendeu a operação, iniciou ela e depois, o que acontece? Você não pode receber aquele famoso se vira. Se você receber esse famoso se vira, meu amigo, você vai estar ali correndo um baita risco de fazer essa operação também demandar muito mais energia, tempo e dinheiro do que você precisaria colocar se você tivesse o apoio de um especialista. Então, é importante você entender se existe uma equipe de consultoria
para te acompanhar depois também que você inaugurou a sua unidade. Tá bom, gente? Perfeito, gente. Então, entrando aqui, né? Por que você escolheria, então, exatamente a Honest Marketing? Gente, já falei tudo o que vocês precisam saber para poder entrar numa operação da forma mais segura possível. Tá? Então, aqui eu vou falar como que a gente trata dos nossos business, né? Como a gente consegue conduzir os nossos novos franqueados no dia a dia deles. Tá? Então, todo atendimento que a gente tem, ele é personalizado com os nossos futuros franqueados. Seja desde o primeiro ponto de contato, né, para que vocês possam fazer uma reunião, entender o modelo de negócio e depois em todo atendimento que vocês vão ter. Tá? Aqui dentro de casa, em cada etapa que vocês estiverem dentro da nossa jornada de franqueado, vocês vão ter uma pessoa e uma equipe especializada para acompanhar vocês. E quando vocês inauguram o ponto de venda de vocês, depois vocês vão ter um consultor dedicado só para atender vocês e acompanhar vocês ali de forma constante. Tá? Esse acompanhamento ele é feito de forma semanal, quinzenal, mensal, de acordo com a necessidade e o patamar que você se encontra em cada etapa do processo. Tá? Segundo, né, nós temos aqui consultoria e treinamentos detalhados para todas essas etapas. Então, a gente ensina vocês a fazer e ainda vai ficar à disposição para que vocês tirem todas as suas dúvidas. Tá? Não basta eu passar aquilo para você, eu tenho que estar à disposição para te atender quando você mais precisar de mim, que é quando surgir o momento da dúvida. Então, vocês têm um telefone de contato para falar com o nosso CS, nosso Customer Success, ou seja, né, nosso sucesso do cliente, para que vocês nunca fiquem com dúvidas. Ou vocês podem entrar em contato diretamente com aquela pessoa responsável daquele departamento, também já para poder entender e eliminar as dúvidas da maneira mais rápida possível. Tá? Terceiro ponto, gente, o nosso modelo ele é desenhado de uma maneira extremamente enxuta e de forma escalável. Então, a gente tem aqui cases reais de payback em até 10 meses. Você pode até acelerar isso, tá? Porque que isso aqui é uma baita vantagem. Como eu comentei antes, né? Uma franquia, normalmente, ela é desenhada para que você tenha esse payback em 18 a 24 meses. O nosso payback médio é em torno de 12 a 15 meses. E quando a pessoa entra, de fato, para colocar a mão na massa, entender o modelo e ir atrás, ela consegue o payback em até 10 meses. Por quê? Porque a gente traz muitas vantagens para a pessoa que quer escalar a operação. Então, você consegue ter uma vantagem aqui gigantesca em relação a outros modelos por conta disso. Tá? Quarto ponto, gente. Todo estoque, todas as vendas, vocês acompanham em tempo real. Todo o sistema que a gente oferece para o nosso franqueado poder acompanhar o que acontece no ponto de venda dele, ele é atualizado em tempo real. Isso é fantástico para que vocês sempre tenham uma projeção do que vocês precisam fazer e quando vocês precisam fazer alguma coisa. Tá? Então, no nosso cenário, parte importante é o franqueado ele tem que realizar as compras dos produtos e o abastecimento do ponto de venda dele. Só que não se preocupa, porque tudo isso é feito através de relatórios que o sistema vai gerar diretamente para vocês, de acordo com o que está acontecendo em cada um dos seus pontos de venda. Então, vocês não precisam se preocupar em fazer projeções absurdas. O sistema já tem uma inteligência artificial por trás que vai trabalhar isso para vocês. Então, vocês basicamente acompanham todas as coisas do que está acontecendo, ou pelo celular, ou pelo computador, de forma remota. E aí vocês conseguem se programar exatamente ali para o quinto ponto, para poder fazer o abastecimento de acordo com a sua disposição de tempo e com a demanda do local. Você já consegue ter uma projeção. Aquele local vai precisar de um abastecimento daqui a 3, 4 dias. Legal, eu já consigo me programar com antecedência para conseguir fazer esse abastecimento no dia certo, na hora certa, ou até mesmo conseguir antecipar alguma demanda se for necessário e se for viável para vocês. Então,
já fica muito mais fácil vocês conseguirem conduzir o business de vocês no dia a dia, porque todo o modelo de gestão que a gente oferece para vocês, ele já está pensado exatamente para facilitar e dar a maior conveniência possível para os nossos franqueados. Tá bom? O nosso modelo é um modelo pensado para que o franqueado ele consiga, com uma média de 6 a 8 horas de trabalho na semana, conseguir conduzir o primeiro ponto de venda dele. Então, é algo que você consegue tocar em paralelo no início, se você quiser. Então, é muito importante que você consiga fazer essa gestão de forma remota e antecipar, principalmente, os abastecimentos, que é onde você vai ter que fazer um trabalho presencial ali. Pegar produto, levar até o ponto de venda e abastecer. Com essa antecipação do que acontece em cada ponto de venda, você consegue controlar isso com muita facilidade. Tá? Escalando o business, a boa parte ali de todo o trabalho de gestão, ele é feito pelo sistema. Então, cada ponto de venda adicional, caso vocês queiram escalar a operação, e vocês sabem, né, vão entender que financeiramente faz muito sentido escalar essa operação, vocês vão conseguir colocar ali mais 2 ou 3 horas de trabalho para conseguir tocar cada ponto de venda adicional. Tá bom? Também aqui, só para mostrar para vocês a nossa sede, vou passar um vídeo aqui rápido para vocês entenderem, né, como que é a operação no nosso dia a dia, tá? Tá sem som. Acho que está com problema de som aqui, mas acho que dá para a gente acompanhar aqui. Mas para vocês conhecerem um pouco da estrutura também. Acho legal mostrar esse vídeo porque vocês conseguem ter uma dimensão, né, do que a gente faz. Então, vocês viram lá projetos sendo feitos, arquitetônico, modelo 3D, o time de marketing ali, né, fazendo as promoções para os nossos franqueados. Vocês não entenderam ali muito bem, eu acho, mas assim, é o time jurídico, o time de expansão, o time de captação de novas oportunidades, o time que faz as visitas nos pontos de venda também para a gente conseguir melhorar e escalar o nosso franqueado de maneira mais rápida. Então, deu um overview ali para todo mundo. Tá? Em números, gente, para vocês entenderem também, tá? A gente já tem mais de 40 mil consumidores atendidos mensalmente, já estamos em mais de 18 estados, né, com o Distrito Federal, já temos mais de 250 unidades vendidas, lojas operantes, mais de 200 franqueados espalhados pelo Brasil, e um crescimento de mais de 400% no ano de 2022. Acho que esse número ele é muito expressivo porque ele é um número bem orgânico. A gente cresceu no ano passado em número de franqueados, em números de lojas e também em números de funcionários. Por quê? A franqueadora ela precisa ter gente para poder atender muito bem os novos franqueados que entram na nossa base. Então, por exemplo, né, aqui tem uma grande leva que conheceu a gente na ABF. A gente já antecipou, abriu vaga 2 meses atrás de várias áreas novas dentro da empresa, para que quando vocês entrarem na nossa franquia, a gente já tem gente treinada para poder atender vocês da melhor forma possível e não sobrecarregar a equipe que está lá trabalhando hoje. Então, isso é o que a gente chama de antecipação de problemas, para que exatamente os problemas não aconteçam. Tá? O investimento hoje na nossa marca, gente, ele é um investimento a partir de R$35 mil. Tá? Eu vou conseguir aqui também, né, colocar aqui em perspectiva. Hoje, R$25 mil é a nossa taxa de franquia. Tá? Esse valor de R$25 mil, ele é um valor promocional
que a gente colocou para a feira. Tá? A partir do dia 1º de agosto, a gente vai já aplicar a nova tabela de R$30 mil de taxa de franquia. Então, aproveitem até o dia 31 de julho para poder entrar na franquia e economizar esses R$5 mil ali do bolso de vocês. Tá? Os outros R$10 mil, ele já é o capital necessário para que vocês possam inaugurar a primeira operação de vocês. Então, vocês já conseguem comprar a infraestrutura necessária e também o seu estoque inicial sugerido para uma primeira operação de 100 a 120 apartamentos em média, tá bom, gente? Então, investimento mínimo inicial estimado de R$35 mil. Com esse investimento, você tem um retorno ali desse capital numa média de 12 meses. Qual que é a grande vantagem do nosso modelo e um dos nossos grandes diferenciais aqui, gente? Os R$25 mil que hoje vocês entram na franquia, eles já servem para que vocês possam abrir todas as lojas que vocês queiram. Então, se vocês quiserem ter 1, 2, 3, 4, 5 lojas, vocês não precisam fazer um novo aporte de R$25 mil. Basta o primeiro aporte de R$25 mil para vocês se tornarem franqueados e vocês já depois podem inaugurar quantos pontos de venda vocês quiserem. Cada ponto de venda que vocês forem abrir, vocês vão precisar de uma nova infraestrutura e de um novo estoque. Ah, então vai ter um outro investimento, mas esse investimento não é feito na franqueadora. Então, isso facilita exatamente que vocês consigam fazer uma escalada de forma rápida. Então, o franqueado que entra aqui, abre a primeira unidade dele, e depois de 3, 4 meses, quando ele já está pegando o jeito da gestão, ele abre o segundo ponto, ele vai colocar mais R$10 mil nessa operação. Então, ele não precisa pagar mais esses R$25 mil. Então, ele consegue encurtar, inclusive, o retorno do capital, o famoso payback. Por quê? Porque o investimento que ele fez foi muito menor. Então, ele vai ter agora 2 fontes de receita com 2 pontos abertos, mas ele só teve um custo de taxa de franquia. Se ele quiser depois abrir a terceira unidade, é a mesma situação. Ele só vai investir o capital para poder colocar infraestrutura e estoque novo no lugar. Basicamente isso. Tá? Toda a parte de infraestrutura, eu gosto sempre de ressaltar, gente. A gente já tem aqui todos os fornecedores para indicar, a gente monta os projetos para vocês, e em relação ao estoque, a gente também já sabe, de acordo com o perfil de cada condomínio, o que vocês precisam colocar em cada um desses lugares. Mas vocês têm toda a liberdade de mexer em todos esses estoques e também nos fornecedores. A gente está aqui para auxiliar vocês a economizar tempo e dinheiro dessa operação. Tá bom? Nelson, adorei a ideia, vi que o mercado está em crescimento, vi que vocês vão me dar suporte em todas as etapas e eu vou explicar depois mais ainda como que vocês vão ter esse suporte em cada uma dessas etapas. Agora eu quero saber como que eu vou me tornar franqueado, o que eu tenho que fazer. Então, gente, esse primeiro contato aqui, né, nesse webinar, imagino que vocês já conheceram a gente pela ABF, mas já serve aqui para demonstrar um pouco mais o nosso trabalho. Quer entender mais ainda, né? Vocês podem entrar em contato com a nossa equipe. No nosso site, vocês conseguem diretamente marcar uma reunião ou no grupo que foi criado, vocês também podem me chamar, podem chamar o Murilo e falar, gente, quero conversar mais a fundo, quero um horário aqui reservado com vocês nessa semana, quero visitar a sede de vocês, basta avisar a gente que a gente está aqui à disposição, tá bom? Segundo ponto, gente, já adiantando também, uma coisa bem legal. Nesse sábado, a gente vai abrir a empresa exatamente para fazer um café com vocês, tá? Vai ser um evento extremamente ali, né, exclusivo, personalizado, um máximo de 15 pessoas. A gente, no final aqui do nosso webinar, vai liberar um link no Simpla para que vocês possam se registrar e participar desse evento presencial. Quem vai tocar esse evento vai ser o Murilo, na nossa sede.
Então, vocês vão ter a oportunidade já de conhecer a nossa sede e também de conversar com o Murilo, onde ele vai aprofundar ali em maiores detalhes como vai funcionar a nossa operação e qual que é o trabalho que a franqueadora presta para o franqueado no dia a dia dele. Tá? Passou essas etapas, muito simples, gente. Vamos passar para a etapa da COF, para que vocês recebam essa documentação, analisem ela, deixar todo o processo mais transparente possível, aguardar o prazo mínimo de 10 dias, como a lei exige, e aí vocês fazem um investimento na Honest Market Brasil, ou seja, vocês efetuam o pagamento de R$ 25 mil para a nossa franqueadora. Efetuou o pagamento, já passa ali para a etapa de treinamentos, todos os cursos liberados, toda a equipe fica à disposição, e depois a gente já começa de forma conjunta. Vocês, após receberem os treinamentos, e a gente tem nossa equipe para fazer a prospecção do seu primeiro ponto de venda. Capturamos o ponto de venda, a gente passa para o time de implementação para ajudar vocês na inauguração desse ponto, e de fato depois vocês têm a abertura do ponto de venda. Gente, esse é um processo extremamente rápido, tá? Em média, os nossos franqueados, hoje, eles têm ali entre 60 a 90 dias do momento onde eles fazem um investimento na franquia e depois abrem o ponto de venda, tá? Hoje, eu tive a notícia do time de parcerias que eles passaram uma oportunidade para um franqueado de Curitiba. O franqueado tinha entrado há 12 dias na nossa base. Então, esse franqueado, ele abre o ponto ali numa média de 30 a 45 dias. Ele basicamente vai ter a oportunidade ali de abrir antes, inclusive, desses 60 dias, que é a nossa média já histórica aqui dos franqueados, tá? Então, esse é um processo muito simples, muito rápido, porque a nossa engrenagem já está rodando há um bom tempo e já está muito bem calibrada para facilitar a vida dos nossos franqueados. Tá? Então, aproveite agora mesmo, garanta a sua participação nesse evento. A gente vai mandar o link já no grupo que foi criado e também, já, Murilo, se você puder, tiver o link acesso aí fácil, já pode colar aqui no chat para que as pessoas já possam também ingressar no Simpla, já fazer ali o seu registro, conseguir salvar a sua vaga. Sábado passado, a gente teve ali que colocar 1, 2 pessoas extras, já ficou um pouco mais apertado do que a gente gosta, mas mesmo assim, coração de mãe, a gente atende todo mundo, né? Então, garantam já a vaga de vocês, tá? É isso, Legal, gente. Nelson. Muito obrigado pela participação aí de todos. Murilo, por favor. Acho que uma coisa legal aqui, eu já vou abrir para perguntas aqui para a gente poder endereçar, até respondi ali o Maurílio no chat, para a gente conseguir, ou seja, endereçar todos esses pontos aí. Só reforçando, né, o Nelson comentou, a gente vai ter essa agenda no sábado, então quem tiver oportunidade, estiver em São Paulo, a gente fica aqui na Zona Sul de São Paulo, do lado da Berrini, então esse é um evento que vai ser de 10 da manhã até as 11h30, então se organizem aí para poder participar, vai ser super legal. Terminando aqui a nossa agenda, a gente manda diretamente no grupo para ficar mais fácil para todo mundo, porque quando a gente fecha a conversa aqui o pessoal perde, então vamos mandar lá no grupo diretamente esse link. Eu vou pegar aqui a primeira pergunta do Maurílio. Pessoal, se vocês quiserem também, evidentemente, abrir aí o microfone para poder fazer uma pergunta ou mandar no chat, a gente vai organizando essas respostas de maneira mais estruturada. Mas vou começar com a pergunta aqui do Maurílio, para a gente poder responder aqui no bate-bola, eu e você, tá, Nelson? Maurílio diz o seguinte, né? Quais são os diferenciais competitivos frente a outros concorrentes? Também validado pelo mercado e ABF. Conheci outros 4 players há alguns anos atrás e conheceu a gente na ABF. Então eu vou começar, Nelson, e depois eu levanto a bola para você cortar, tá? Maurílio, obrigado pelo seu bate-papo e pela pergunta. Vou começar primeiro com a questão da tecnologia, né? Hoje a gente tem aí basicamente duas, que são as maiores redes vinculadas à ABF, de mini mercados 100% autônomos, com mais de 1 ano, ou seja, de existência dentro da ABF, que somos nós e mais um outro player. Esse outro player ele não trabalha com a tecnologia de meio de pagamento por totem de pagamento,
só aplicativo. Não sei se vocês sabem, mas hoje o brasileiro não quer baixar aplicativo, cadastrar o cartão. Pessoas que têm mais idade têm uma dificuldade também de baixar o app e cadastrar cartão. E isso, para o nosso modelo de negócio, é uma condição que, se você não for operar com vamos colocar aí, uma tecnologia que seja democrática, já é um impasse para você. Então, um dos grandes diferenciais já de largada é tecnologia. A gente trabalha com totem de pagamento e também trabalha com aplicativo. Então, isso faz com que você saia muito na frente. Acho que esse é um aspecto de competitividade que eleva muito o nosso modelo de negócio. Segundo, a gente trabalha hoje com a consultoria pré-implantação e pós-implantação. O que isso significa? Antes do nosso franqueado abrir uma loja, a gente vai organizando e direcionando ele para ele conseguir fazer o checklist completo e abrir essa loja. E depois a gente vai ter um consultor no pós-implantação que vai ajudar ele a gerenciar essa loja. Então, vai olhar o PNL dele, né, o demonstrativo de resultados mensal, para saber a margem, vai olhar mix de produto e curva ABC de produto dessas lojas, o que ele está gastando mais dinheiro, aonde ele pode, ou seja, revisitar a estrutura dele para conseguir entregar mais. Esse é um trabalho continuado que a franqueadora faz junto com esse franqueado para que ele consiga aumentar a performance dele. E o terceiro item, que para mim é muito relevante, diz respeito, Maurílio, à competitividade que a rede cria com o próprio franqueado. Não sei se você sabe, mas o concorrente aqui, que você acabou de compartilhar na mensagem, ele tem loja própria e também tem a franquia. O que isso significa? A gente não acredita que isso é justo, porque ele acaba concorrendo diretamente com o franqueado. Chegou uma oportunidade grande para esse concorrente, você acha que ele vai indicar para ganhar 6,5% de royalties ou ele vai tocar esse negócio para ganhar 20% de margem líquida? Então acaba tendo uma dissonância ali, algo que não é legal na nossa visão. Então a gente tem 100% da nossa operação de franquia. O que isso significa? Significa que a gente vai operar o nosso modelo de negócio para dar resultado para o nosso franqueado. Então, se o Banco Itaú hoje bater aqui na empresa e falando, olha, eu quero a solução de vocês, quem vai atender vai ser um franqueado na região ali, apto para poder fazer esse atendimento. Então, eu queria reunir esses três principais diferenciais competitivos que são importantes, e vou acrescentar um quarto, que vai para uma outra pergunta que eu já vi que estava no grupo ali, que, se não me engano, foi do Nicolas, que ele fala, né, sobre os fornecedores. Temos que comprar o estoque de vocês ou posso comprar de outros fornecedores direto? Acho que o quarto diferencial competitivo que nós temos é exatamente a cadeia de distribuição com a grande indústria. Então, a título de exemplo para todos vocês, Ambev, Unilever, PepsiCo, Kibon, BRF, entre outros grandes fornecedores, a gente já tem parceria com eles. Então, o nosso franqueado hoje pode comprar diretamente deles com as melhores condições de preço, de prazo e de forma de pagamento. Importante, vocês não são obrigados. A gente tem essa condição comercial e vocês podem comprar. Mas se porventura você falar assim, Murilo, na minha região tem um atacarejo, tem um açaí, tem um roldão ou qualquer outro atacarejo, e eu vi uma super promoção lá de Heineken. Ah, R$ 3,50 uma long neck. Posso comprar lá? É claro que você pode. Você está livre também para poder comprar do mercado. Então, queria elencar aí esses quatro grandes diferenciais competitivos que fazem a gente hoje aí ser a empresa mais recomendada no segmento de mini mercados 100% autônomos. Então, peguei as duas aqui, a do Maurílio e do Nicolas, já embalados para a gente poder responder. Eu vi que tem uma outra pergunta aqui do Lucas. Lucas pergunta aqui, né, como funciona a compra dos fornecedores? Você já tem preços fixados ou entra em contato um a um? Vocês possuem uma plataforma onde posso comprar deles? Ótima pergunta, Lucas. Continuando a resposta que eu dei aí na última pergunta, hoje a gente tem essa parceria com a grande indústria. Então, como funciona na prática? Quando você se torna franqueado, você vai emitir seu CNPJ. Esse CNPJ a gente vai vincular dentro dessa indústria, que é o nosso contrato guarda-chuva, já com uma negociação comercial definida. Então, a Coca que a gente compra hoje em São Paulo, no Belém do Pará, em Santa Catarina, na nossa loja
em Fortaleza, vai ter a mesma condição de custo, porque a gente já tem isso já definido com a indústria. Então, você vai acessar diretamente a indústria, várias dessas indústrias já têm o portal, então você acessa esse portal e efetua a compra diretamente nesse portal para poder facilitar. Existem algumas franqueadoras que colocam um centro de distribuição para ganhar dinheiro em cima do franqueado, e essa não é a nossa postura, porque ela vai comprar uma garrafa de água aqui a R$ 1, vai vender para o franqueado a 2, para ele poder vender a 3. A gente não, a gente negocia com a indústria a 1 e faz o franqueado comprar 1 para vender a 3. Então ele vai ganhar 2 nessa diferença e não 1. Então é um pouco da nossa cabeça com relação à postura, principalmente da cadeia de fornecimento. Acho que eu acabei respondendo aqui. Vou pegar mais uma aqui. Mensagem do Rafael. O valor que perdemos para o condomínio é em cima do faturamento ou do lucro? Eu acho que aqui ele falou assim, né? Qual que é o valor de repasse para o condomínio? Rafael, hoje como é que funciona o nosso modelo de negócio? A gente sempre prevê junto ao condomínio um percentual do faturamento da loja para repassar para o condomínio a título de subsídio de energia elétrica. Então, no nosso plano de negócio, a gente prevê 3% sobre o faturamento bruto para subsidiar a energia elétrica desses lugares. Mas se por acaso o Rafael fizer uma boa negociação com o condomínio, onde ele apresenta a solução, e, ou seja, o síndico entende isso como um benefício, como todos entendem, e ele conseguir não repassar 3%, repassar 1 ou 2 ou 0, e a gente tem vários casos onde os franqueados negociam e não fazem repasse, isso daí é uma margem líquida. Então, em cima do que o Nelson falou ali de trabalhar com uma margem líquida de 20%, vocês vão conseguir adicionar uma margem no negócio de vocês por não fazerem esse tipo de repasse, tá? Então, essa é a prática no residencial. Já no corporativo, e a gente atende muito segmento corporativo também, não existe uma prática de repasse de energia elétrica para o corporativo, porque as áreas de RH entendem o nosso modelo de negócio como um benefício, e então você não repassa e você já tem aí essa margem adicional para vocês diretamente. Bom, vamos pegar mais uma perguntinha aqui. Nicolas, já tem cases no interior de São Paulo, Campinas, Ribeirão, Sorocaba? Sim, a gente tem hoje, salvo engano, interior só de São Paulo, acho que umas 12 ou 13 cidades já cobertas. Então, Sorocaba, Campinas, Ribeirão, São José dos Campos, Jundiaí, Itupeva, Valinhos, Vinhedo, enfim, de cabeça que eu não vou saber elencar, mas mais de 12, 13, com certeza, a gente já tem em operação, tá, Nicolas? E o legal do interior, só aproveitando aí, é que você trabalha tanto com condomínios verticalizados de apartamento, como também condomínios horizontais de casa. E o interior tem um negócio muito legal. Como tem vários mercados e conveniências que não trabalham 24 horas, ou às vezes fecham mais cedo, ou você precisa pegar o carro, pegar uma via para ir, de repente, para um supermercado, você tem um potencial de faturamento por casa, por apartamento, às vezes até adicional que você tem nas grandes capitais, em função da oferta que você tem ser mais restrita no interior comparado com a capital. Então, acho que isso é uma coisa relevante também, Nicolas, de dividir, de característica mesmo de consumo aí na ponta, tá? Então, acho que é uma coisa legal. Mike mandou aqui, boa noite. Como é o apoio da franqueadora no momento das ofertas de novas lojas? Vocês participam das reuniões de apresentação junto aos representantes dos condomínios ou isso é de responsabilidade exclusiva do franqueado? Excelente pergunta, Mike. Hoje, de novo, né? O responsável por encontrar o ponto de venda é sempre o franqueado. Só que a gente é o maior interessado nessa relação em ter uma loja porque a gente só ganha literalmente quando o franqueado está operando uma loja. Então a gente se envolve de maneira ativa para conseguir endereçar os principais aspectos, principalmente no que tange o fechamento desses negócios. Então a gente acaba participando de maneira ativa com o nosso time de parcerias em reuniões junto com potenciais fechamentos ali, sejam de condomínios, de empresas, mas vocês recebem todo o treinamento e são capacitados para conseguir reproduzir esse modelo de negócio
na ponta e apresentar isso para um síndico, para um gestor de RH. Mas como a gente é muito interessado que isso se conclua, a gente acaba se envolvendo em vários casos. Obviamente, São Paulo, onde a gente tem a nossa sede, é mais fácil para poder deslocar o nosso time, mas a gente acaba entrando também em reuniões virtuais, assim como nós estamos agora, apresentando e ajudando a apresentar o nosso modelo de negócio também, no caso de outras cidades ou outros estados que a gente acaba atuando. O Nelson comentou, é só para reforçar, né? A gente tem um time de arquitetura aqui, então a gente faz a elaboração dos projetos técnicos e a gente entrega uma proposta muito profissional para o síndico e para os gestores de empresas, né? Quando a gente entra no corporativo, para eles entenderem como que vai ficar isso na ponta que vão receber esse tipo de solução. Então a pessoa já olha e fala assim, caramba, essa loja vai ficar com esse formato. E essa construção é feita diretamente para o nosso time aqui para poder facilitar a vida do nosso franqueado, tá? Vou pegar mais uma perguntinha aqui, vou responder. Marco Antônio, o preço final da mercadoria é definido pela franqueadora ou pode ser definida pelo franqueado? Excelente pergunta, Marco Antônio, obrigado. Hoje, o posicionamento de preço é sempre determinado pelo nosso franqueado. Então, a margem sempre vai estar na mão do franqueado. O que a franqueadora faz? Como a gente já tem experiência, conhecendo a localidade, demografia e potencial de faturamento, a gente dá uma recomendação de preço. Só que quem vai escolher o preço do produto, se a Coca-Cola vai custar R$ 4,00, 5, 3,50 ou R$ 2,00, vai ser o franqueado. Então, autonomia de preço, precificação sempre do franqueado. Até porque, Marco, vocês vão entrar em condomínios, às vezes, que tem um poder aquisitivo maior, outros menores. Então, você vai conseguir precificar, considerando as categorias de produtos, baseado no teu perfil ali de condomínio ou empresa que você vai atuar ali diretamente. Beleza? Obrigado pela pergunta. Ó, Maurílio falou aqui uma coisa legal. Meu foco é o corporativo, portanto, preciso entender melhor o modelo para escalar. Acima de 5 unidades, acredito que seja o ponto ideal. Qual é o número de unidades em empresas hoje e qual o faturamento médio de uma empresa com 500 funcionários? Ótima pergunta, Maurílio. Acho que eu só queria reforçar, dar um passo para trás antes de responder sua pergunta. Muita gente que conhece o nosso modelo de negócio vem através do residencial e a gente gosta de ventilar esse assunto com o pessoal, que o corporativo tem uma oportunidade muito boa, principalmente porque você tem um movimento que a gente chama de ocasião de consumo. O que significa? Significa que as pessoas têm mais momentos para consumir um determinado produto. Então, às vezes, a pessoa que passa 8 horas, 10 horas no trabalho, ela consegue, às vezes, se alimentar na loja no período da manhã, às vezes, depois do almoço, ela compra um chocolatinho e, às vezes, à noite, vai comprar ali uma refeição para levar para casa, para comer com a esposa, com o marido, enfim, ou mesmo levar um lanche para poder tomar à noite. Então, você consegue aumentar, Maurílio, o ticket médio que você vai ter dentro da loja. Então, isso vai ajudar muito o teu potencial de faturamento. Então, é uma característica diferente. Normalmente, sexta, sábado e domingo, você tem o maior potencial de faturamento no residencial e quando você vai no corporativo, você trabalha segunda a sexta. Isso se for escritório, porque a gente atende várias indústrias, e indústrias, às vezes, a gente trabalha 24/7, 365, literalmente, porque a indústria ali não para. Então, tem essa característica que acho que é importante. Com relação à sua pergunta, né, o número de unidades que a gente acaba atuando, a partir de 80, 90 funcionários, você já tem viabilidade para poder instalar esse tipo de solução. E hoje uma empresa com 500 funcionários pode considerar aí um potencial de faturamento muito próximo ali de 50 mil reais, tá? De 50 mil reais para você ter uma referência aí, 100 reais por cabeça que você tem potencial de chegar. Você pode até aumentar esse número, mas eu acho que é uma referência boa aí para você se balizar no que diz respeito ao corporativo, tá? E aí vai depender muito do corporativo, se é mais escritório, se é mais industrial. Nós vamos avaliar junto com você esse perfil para ajudar tanto a característica de categoria de produto que a gente vai colocar e desenhar a precificação para as lojas que você vai atuar dentro do corporativo, tá? Mas muito legal saber que você tem uma visão aí para o corporativo, tem uma baita oportunidade para poder crescer.
e a gente vê que tem muita empresa solicitando o nosso modelo de negócio. Hoje a gente atende grandes empresas como o Whirlpool, que é dona da Consul e da Brastemp. A gente acaba atendendo Surrai, grandes parte de seguradoras ali, escritórios de advocacia gigantes, enfim, tem um mercado muito grande ali no corporativo que está sendo endereçado por essa solução, sobretudo no pós-pandemia, né? Os escritórios ficaram já com um formato diferente, as pessoas estão recebendo, não está mais 100% home office, está híbrido, vários lugares já de maneira integral, com todo o time no presencial. E aí o escritório precisa ser mais aconchegante, a estrutura precisa ser mais estruturada para poder receber essas pessoas. Bom, vou pegar aqui uma última pergunta para a gente poder responder também, para não extrapolar tanto o horário de vocês. Vamos lá. Um franqueado pode competir com outro franqueado na mesma região, cidade ou bairro? Como funciona a área de atuação do franqueado? Hoje, como a nossa solução, eu não posso entrar no condomínio do outro, eu não posso entrar dentro da empresa do outro, não existe essa competição entre os franqueados. Então, a nossa territorialidade hoje é aberta. Então, quem está em São Paulo, por exemplo, é muito comum, inclusive o próprio franqueado já ficar com o estado inteiro, que aí ele consegue atuar em regiões que ele tem, de repente, relacionamento e oportunidades que façam sentido para ele endereçar. Vou pegar mais uma pergunta aqui. Vocês têm loja em hospital? A gente teve loja no Albert Einstein, a gente atuou muito tempo lá no Einstein, inclusive com a empresa que foi precursora com o nosso modelo de negócios, voltado para a parte de alimentação saudável. Hoje a gente está negociando com outros 3 hospitais grandes para poder implementar a nossa solução. Em São Paulo e também, se não me engano, BH e Fortaleza. São 2 lugares que a gente deve inaugurar também essa solução. O legal do hospital é que ele funciona direto, então você tem um potencial muito interessante para poder fazer essa atuação. Bom, Rafael perguntou ali também, né, como que calcula a margem de lucro, né, dos nossos produtos. Rafa, a gente tem hoje margens de lucros diferentes por categoria. Então, o ideal é a gente sempre olhar uma categoria e ajudar a você a precificar isso, considerando também a localidade. Então, vou dar um exemplo rápido. Categoria de bebidas alcoólicas, às vezes você vai ter um produto lá que você vai trabalhar com 50% de margem com uma cerveja, só que com a outra você vai trabalhar com 45%. Então, margem de lucro vai depender muito da categoria e do produto, mas a gente dá toda a orientação para você fazer essa precificação baseado no local que você está atuando, tá? Bom, galera, alguém tem mais alguma pergunta aqui? Posso responder a última aqui antes da gente encerrar, mas eu acho que eu fui passando todas aqui, Nelson. Não sei se deixei passar alguma que entrou aqui. Pelo que eu vi aqui, foram todas endereçadas. Foram todas. Acabou de aparecer mais uma do Renato, só essa. Show de bola. Ótima pergunta, Renato. Como o franqueado consegue saber sobre os furtos? Hoje, no nosso controle, principalmente no nosso sistema, você consegue gerenciar furtos, produtos que a gente chama aí também que venceram por validade, para poder controlar, né, o shelf life desses produtos e até produtos que caíram e quebraram, ou seja, no ponto de venda. Então, hoje a gente prevê 2,5% do nosso faturamento para ruptura. Dentro de ruptura já consta já produtos que foram furtados, produtos que caíram e quebraram porventura e um produto que você perdeu por validade. Colocou ali, venceu, você não vai poder usar esse produto para poder ser comercializado. Então, tudo isso já está dentro do nosso desenho de ruptura, vamos colocar dessa forma. Importante, os nossos contratos, a gente sempre prevê, junto com o condomínio, que o repasse que a gente faz para o condomínio lá dos 3% que eu usei como exemplo, caso exista algum tipo de ruptura, a gente abata esse repasse. Então, é algo que a gente também prevê no nosso contrato para poder dar uma proteção para o nosso franqueado. Hoje, a nossa ruptura está em torno, voltado para furto, de 1 a 1,5%, a depender do nosso ponto de venda. Então, já está dentro já da nossa conta de desperdício. Todo negócio tem desperdício, a gente gosta de ser ultra transparente com o nosso franqueado, existe esse desperdício, mas o mais importante é estar previsto no nosso plano de negócio, controlado, então pelo sistema você vai conseguir controlar isso também aí para poder reduzir qualquer tipo de risco com relação ao nosso modelo de negócio. Lembrando, né, o nosso modelo de negócio,
ele fica instalado dentro de ambientes que são controlados, como empresas e também condomínios. Então, são as mesmas pessoas que circundam nesses lugares, têm essa característica de consumo, então faz com que evite qualquer tipo de ação indevida que levasse aí qualquer tipo de discussão na ponta em termos de ruptura, não ruptura, tá? Mas excelente pergunta, obrigado por ter feito aí, Renato. Bom, gente, queria só, antes de encerrar aqui, agradecer a presença de todos. Quase 9 horas da noite aí da terça-feira, sei que todo mundo está cansado, já começou a semana, mas às vezes a gente acaba já começando um pouco mais cansado, mas fico muito feliz de ver muita gente interessada em empreender, buscando informação de qualidade. Eu espero muito que essas informações tenham sido de grande valia para vocês que estão no processo de avaliação. A gente tem essa postura de ser ultra transparente com os nossos franqueados, é a forma que a gente acredita de fazer negócio, de trazer sempre a verdade, responder de peito aberto todas as dúvidas. De novo, sábado a gente vai ter esse evento que vai ser presencial, quem está em São Paulo quiser participar, vai ser um prazer receber vocês aqui na sede. E quem já tiver em negociação eu sei que já tem alguns aqui que inclusive já estão para poder pagar a taxa de franquia, já assinaram a COF, estão bem avançados, vão se tornar franqueados, então a vocês também já desejo aí, sejam bem-vindos também, vocês já estão chegando aqui. E por fim, eu só queria depois, se vocês pudessem dividir aí no grupo, o que vocês acharam desse bate-papo, se vocês acharam que foi proveitoso, se a explicação foi clara, para a gente poder melhorar aqui, a gente sempre gosta de ter humildade, de saber que a última foi boa, mas a próxima pode ser muito melhor, podendo aproveitar aí a entrega de qualidade do conteúdo para os demais. Então, se vocês puderem só fazer uma avaliação, colocar no chat aí o que vocês acharam desse bate-papo, se tirou as dúvidas de vocês, e eventualmente, se teve alguma dúvida que ainda não foi sanada, e alguém já estiver conversando com um consultor nosso, só chamar o consultor vai tirar as dúvidas de vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com a gente através do nosso site, lá também tem o nosso WhatsApp, vai chegar para a gente poder responder vocês. Beleza, gente? Muito obrigado. Se vocês puderem só depois mandar uma mensagem aqui no chat mesmo, como é que, se foi legal, se deixou claro todas as informações, vocês estão saindo daqui sem dúvida, para a gente é super relevante. Muito, muito, muito obrigado. Só perdi a parte da resposta da minha pergunta sobre hospitais. Poxa, eu respondi, viu, Mike? Respondi aqui, mas fica mais um pouquinho, eu respondo de novo se você quiser, só para não atrapalhar o resto do pessoal aqui que quiser já sair. Bom, galera, falou aqui, muito boa apresentação, deixou claro, muito bom, Julinho, obrigado. Show de bola, gente, obrigado aí pela participação de vocês, uma boa noite para todos vocês, e a gente acabou de dividir lá no nosso grupo do WhatsApp o link do Simpla, é só entrar lá, se cadastrar. Show de bola, gente. Boa noite a todos. Bom, eu acho que o Mike deve estar aí ainda. Show, Mike. Vou só responder. Você perguntou a questão da gente ter a operação em hospital. A gente já teve uma operação no Albert Einstein, aqui em São Paulo, no Morumbi. É um local com mais de 17 mil pessoas de população flutuante dia, uma baita performance no nosso formato de loja. A gente está negociando também com outros hospitais. O legal do hospital que eu compartilhei na resposta é que ele tem um potencial de faturamento porque ele funciona 24/7, 365 dias, né? Você acaba atendendo, dependendo de como você posicionar esse tipo de loja, todo o corpo de colaboradores, né? Às vezes a área médica, mas também a administrativa, e pode fazer muito sentido. Então, de repente, poxa, Murilo, a gente tem um contato com um hospital específico, tem um trânsito, conheço ali um administrador, ou alguém da área de facilities, ou mesmo da administração, você pode encaminhar para a gente, que o nosso time de parcerias faz esse meio de campo para conseguir ajudar vocês a direcionar principalmente essa entrada dentro dos hospitais, que às vezes é uma coisa um pouco mais sensível para a gente poder entrar, e a gente usa a nossa expertise para poder conduzir esse bate-papo, apresentar a nossa solução e conseguir avançar com esse fechamento lá dentro.
Então, Mike, eu acho que eu acabei respondendo aí sua pergunta. Esse hospital grande, eu não sei de que cidade você está falando, se está aqui em São Paulo ou não, mas a gente pode ajudar você a fazer esse endereçamento lá. IGESP Praia Grande, poxa, tá pertinho. Inclusive, nosso time tá na Praia Grande dia 14, acho que é sexta-feira. A gente acabou de capturar aí 2 pontos de venda para um franqueado novo nosso que vai começar a operar aí. Então, é um lugar super tranquilo para a gente poder fazer uma visita no hospital também e conseguir avançar com eles lá. Beleza? Valeu, Mike. Boa noite, bom descanso, gente. Boa noite, bom descanso para todos vocês aí. Mais uma vez, obrigado. Tchau, Nelson. Até mais.